Bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast da plataforma Eventos Associativos. E hoje nós temos o prazer de receber Ana Laura Sivieri, que é diretora global de marketing e comunicação corporativa da Braskem. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Rodrigo. Super obrigada pelo convite. Imagina, um prazer. Quando a gente estava começando a compor essa plataforma Eventos Associativos, Ana, uma das coisas que sempre me tocou foi uma correlação forte que existe entre o lado pessoal com o lado profissional. A gente se conhece aproximadamente um ano e toda vez que eu te encontrei, eu vejo em ti características que são muito interessantes. Então, minha frase inicial para você vai ser a seguinte: no ambiente corporativo, cujo tema exige atenção constante, ressoa uma voz poderosa e potente, mas ao mesmo tempo tão doce e convincente. Um olhar firme, sério e cativante. Hábil, fiel aos seus, alta capacidade de formar pessoas, transformá-las em excelentes profissionais e construir times. Amiga dos amigos, uma pessoa presente. Mesmo diante de uma vida tão agitada, sempre está à disposição para atender e colaborar. Sabe conciliar a vida pessoal com a vida profissional como poucas vezes eu ouvi. Então, essa é a introdução que eu queria fazer aqui da plataforma Eventos Associativos. Quem é, os interesses e como é que você construiu a sua vida pessoal e profissional. Tá. Depois dessa descrição, qualquer coisa que eu contar não vai ficar tão interessante, mas... Bom, eu sou mineira, vamos começar, né? Sou natural de Uberaba. Já ajuda muito. Já ajuda muito, é meio caminho andado. Aquela família bem tradicional mineira, família de muitos... Eu sou a neta caçula de 38 netos. Meu Deus, essa família é grande. Essa minha casa são 5 filhos e tal, então aquela coisa bem... E muito tradicional, muito mineira. E eu, desde nova, eu sempre soube que eu queria vir para São Paulo. Com 13 anos, eu falei com meu pai que eu queria vir para cá e fazer faculdade. Já sabia que eu queria fazer administração e marketing. E ele falou, não, muito cedo você não vai, né, muito nova, minhas irmãs todas saíram de casa casadas e tal. Bom, então eu fiz a faculdade lá, fiz a administração lá, e aí quando eu me formei, falei, agora eu vou. Então eu emendei a faculdade com a pós e vim para São Paulo, fiz SPM em marketing e comecei a trabalhar, e isso já tem 30 anos. Então já tenho muito mais tempo de São Paulo do que eu tinha, vim para cá com 21, então tenho mais tempo de São Paulo do que de Minas. E aí, essa trajetória, então assim, quem sou eu, né? Sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu adoro o desafio que é fazer marketing de comunicação, que é conectar pessoas às marcas, é contar essas histórias da melhor maneira e proporcionando gerar mais negócios para a empresa e proporcionando que as pessoas vivam melhor com o que a empresa gere. Então, um balanço dos dois lados, que no final é gestão de reputação, né? Então, o fato de ter as duas áreas unidas, marketing e comunicação, como a gente é estruturado na Braskem hoje, nos proporciona fazer essa gestão de reputação de uma forma muito mais ampla, conectando todos os lados e sempre olhando o lado da empresa e o lado dos stakeholders, né? E isso me fascina. E o fato de ser, né, eu trabalhar tanto tempo no mercado B2B, onde você está presente em todos os setores da economia. Então, todo mundo fala assim, pô, mas você formou na SPM, marketing, as pessoas gostam de varejo, né? Você não quis ir para o mercado de varejo. Eu falo, poderia ter ido, né? Poderia ser uma possível trajetória, mas a partir do momento que eu entrei no B2B, eu vi que a gente está presente em tudo. Então, assim, a química e o plástico estão presentes em todos os setores. Então, você olha para a agricultura, para a construção civil, para a saúde, para a automobilística, para a embalagem, para tudo. E você poder ter a oportunidade de estudar, aprofundar e entregar e trocar com todos esses setores é muito instigante, é muito magnífico. Então, eu tenho muitos anos de empresa e nunca foi monótono, porque cada hora você tem um desafio, cada hora você tem uma maneira diferente de atuar e de evoluir nessa entrega. Esse desejo de uma menina que sai de Uberaba, de vir para São Paulo e que consegue conjugar tão bem esse lance da vida pessoal com a vida profissional e ser capaz de ser fiel à empresa que você hoje atua, que de uma certa maneira, a gente quando pensa em Braskem, a gente cria algumas figuras na imagem da empresa, que é normal também, quer dizer, então é quase impossível dissociar as coisas, assim, sabe? Então, aquela frase inicial é justamente aquilo que eu podia apurar não só através do meu olhar, mas de pessoas próximas que também te conhecem. Então, aquela fala inicial não é só minha, aquilo é uma coautoria de várias pessoas que te conhecem, que pensam exatamente a mesma coisa de ti. Aquela menina, então, já tinha grandes ambições, grandes sonhos, ela tinha planos de
de vir para São Paulo e ser alguém relevante no mercado que atuasse, quer dizer, e essa história então sempre teve um desejo, uma missão de vida que fosse uma coisa forte dentro dela. Era muito forte. Eu não sei se é porque, como eu sou a filha caçula de 5 filhos, eu sou temporona, meus irmãos são mais velhos que eu, então eu nasci num ambiente de adultos. Então eu era adulta muito... Com 5 anos eu pedia para ir para a escola, eu falava para a professora, eu ajudava a professora, sabe? Sempre fui muito madura para a idade que eu tinha. E eu sempre senti e isso é alguma coisa que eu sinto até hoje. Eu quero estar onde as coisas estão acontecendo. Eu tenho um pouco de aflição do isolamento, do que o mundo está. Então eu gosto dessa visão de mundo, eu gosto de gente, eu gosto de saber o que as pessoas estão pensando, eu gosto de saber dos assuntos que estão acontecendo, de conhecer outros lugares. Então, todo mundo pergunta, uma paixão. Eu sempre falo, eu sei que é um lugar comum, mas é viajar. Mas não é viajar pela viagem, é viajar para descobrir o outro, o jeito que o outro pensa, o jeito que o outro vive, o jeito que o outro se relaciona com os assuntos e tal. Então, isso para mim é sagrado, assim, é gostoso. E eu sentia no interior uma coisa como se o mundo estivesse acontecendo lá fora e eu estivesse só assistindo. E eu não queria assistir, eu queria participar. E isso foi desde muito nova. Eu lembro que essa conversa que eu tive com meu pai foi com 13 anos. Eu falei, eu sempre fui boa aluna, mas eu falei para ele, se eu for fazer eu queria fazer GV em São Paulo. Se eu for fazer GV, eu vou estudar muito. Se eu vou fazer faculdade aqui, eu não vou estudar tanto. Ele falou, azar o seu, então você não vai estudar, porque você não vai com 17 anos para São Paulo. Eu lembro dessa conversa, assim, e ele foi muito taxativo, que era muito cedo para eu vir e tal. Eu entendo, acho que, né, é a posição dele, no final deu tudo certo. Mas para mim, e eu lembro, é engraçado de eu ter essa clareza, assim, eu não tinha outra opção, era isso. Eu não tinha dúvida. Mas e se eu fizer aqui? Eu vou tentar. Não, era muito claro para mim e já sabia o que eu queria fazer. Muito legal. Mas não, você ocupou um cargo, né, que é o profissional, que é um cargo super poderoso, quer dizer, que você tem uma grande empresa, lidera a comunicação marketing, uma grande empresa, portanto tem uma série de questões, de valores pessoais que você tem que entregar para a organização aos bem feitos. Quais são essas características pessoais que você acha que te fizeram chegar onde você está hoje? Essa assertividade, esse desejo, esse não ter um caminho alternativo, o seu único plano ser exatamente o mesmo que você queria seguir ao longo de toda a jornada, foi isso que você acha que te fez ser o que você é hoje? Quer dizer, como é que é essa construção toda? No horizonte das características pessoais que te fizeram chegar até lá. Tá. Isso aqui eu quero começar a remontar. Qual é o perfil dos profissionais que atuam nesse setor? Esse é o objetivo do quero. Tá. Eu acho que um cargo, não diria poderoso, eu diria complexo, né? Você tem ali uma empresa petroquímica, mas a gente tem 40 fábricas, uma fábrica petroquímica é uma fábrica de alta complexidade em vários países, regiões diferentes, então a gente atua em mais de 100 países, tem fábrica em 4 países espalhados pelo mundo, então a complexidade da operação faz. E aí, eu acho que a característica de um profissional que senta nessa cadeira de marketing de comunicação é, primeiro, ter uma visão holística e ter resiliência. Porque é muito vai e volta, né? É muito ajuste. Você, como eu disse, o objetivo é equilibrar a reputação da empresa, ou potencializar a reputação, na verdade. Mas é o tempo todo equilibrando, porque tem coisas que potencializam e tem coisas que consomem a reputação. Né? O tempo todo numa empresa, ainda mais de uma empresa de base, de início da cadeia produtiva, é mais difícil, porque você não está perto ali do consumidor final. Então é mais difícil você contar algumas histórias. A história é longa até chegar nas pessoas. Né? Uma coisa é a empresa que vende a água. Então eu já estou no produto direto. A empresa que faz a resina, que faz essa embalagem. Então eu tenho 3 elos até chegar numa sociedade mais ampla. Então tudo que eu vou contar, eu preciso materializar de uma forma mais consistente. Obviamente tem os stakeholders mais perto da marca, que esse diálogo é mais fácil, mas os mais longe da marca, você tem ali um distanciamento. Então, essa complexidade. Aí, vindo para características pessoais. Eu acho que sim, resiliência, né? E uma visão holística. Não olhar o primeiro mile. Você tem que olhar... não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso. Você tem que olhar lá na frente e entender como que você acha mecanismos para chegar até lá. Então, você não pode ser... só assertiva de curto prazo. Você tem uma visão de longo, porque o caminho não é curto. É um caminho extenso para você conseguir. Você demora alguns anos, é tijolinho por tijolinho. Não é assim, eu faço uma grande campanha, eu vou lá, todo mundo vai saber, e todo mundo vai saber quem eu sou e o que eu faço. Não é assim. Você vai ao longo do tempo construindo
essa reputação. Assim, acho que onde você está tocando aqui é a questão de repertório. Acho que ao longo da tua vida você construir repertórios. Porque repertório é aquela caixa de ferramenta que você vai construir ao longo da vida. E no momento oportuno você tira exatamente aquela chave que aperta aquele parafuso. Portanto, esse repertório tudo foi alguma coisa que você criou ao longo da jornada. E talvez isso até esteja, de uma certa maneira, respondido logo na primeira pergunta. Você falou que aquela pessoa já não queria ficar na cidade original, já queria vir para a cidade grande. Quer dizer, então, e para vir para a cidade grande sabia que tinha desafios, porque o pai colocou o primeiro desafio, quer dizer, não vai desse jeito, vai numa outra condição. Então, você foi obrigada a colocar ferramentas nessa caixa, porque no momento que você precisasse tirar, você teria todas. Isso faz sentido? Faz sentido. E eu acho que, na verdade, eu fui ganhando ferramentas ao longo dessa trajetória. Isso. Como eu estou lá há 23 anos, eu passei por todo o processo da consolidação da petroquímica. Eu entrei numa empresa que chamava Polibrasil. Em 4 anos e meio, eu passei por 5 fusões. Então, foi porque o mercado petroquímico no Brasil foi consolidando, né? Desde a criação da Braskem em 2002 até hoje, foram várias. A Braskem é o resultado da consolidação de mais ou menos 15 empresas, 15, 16 empresas. Então, essas consolidações também foram me trazendo ferramentas e bagagens. Então, hora eu estava na área de marketing, hora eu estava na área de comunicação. Às vezes em marketing, às vezes em comunicação. E em 2019, teve uma mudança organizacional grande na Braskem, da maneira que ela divide o posicionamento no mercado, como é que ela se organiza para atender o mercado. E aí todas as áreas passaram por essa reorganização e, na época, o vice-presidente responsável pela minha área, né, o Marcelo, ele viu ali uma oportunidade de maior sinergia entre a área de marketing e comunicação. Eram 2 diretorias separadas. Então, o marketing cuidava da parte de publicidade, patrocínios, né, eventos e tal, e comunicação, relacionamento com a imprensa, comunicação interna, externa. E ele viu essa sinergia. E para mim, eu falo até hoje que foi um presente, porque eu sempre migrei entre a área de comunicação e a área de marketing. De repente, você poder liderar uma área que ele juntou as 2 áreas, né, marketing e comunicação, pela sinergia, e faz todo sentido, assim, o aumento de sinergia foi impressionante, realmente. E aí você poder, toda essa caixa de ferramentas que você construiu ao longo do tempo, com as 2 habilidades que você tinha, você poder usar todas juntas, numa empresa global, que você pode aplicar aí, e nós somos a sede, né? Nós não somos filial, então é uma empresa multinacional, mas a sede aqui no Brasil. Então daqui saem as políticas, daqui saem as diretrizes, daqui sai o tom de voz da marca, daqui sai o brand center onde a gente posiciona essa marca em qualquer lugar do mundo. Então poder fazer isso, né? Desenvolver isso do zero e colocar à disposição da empresa é fantástico. Que maravilha. Conta uma coisa, e quais são as características das pessoas que você costuma trazer para perto de ti? Tá. Eu vou contar uma coisa. Você falou antes uma característica minha, que é do equilíbrio da vida pessoal e profissional. E é engraçado que muita gente traz esse ponto e tem uma história divertidíssima. Outro dia, eu fiz um happy hour na minha casa com toda a minha equipe, né? Aqui de São Paulo. A equipe que fica em São Paulo não dava para trazer todo mundo, né? Dos outros estados e países e tal, só de São Paulo. E eram, sei lá, 40 pessoas lá em casa. E aí a gente se divertindo e tal. E aí uma das minhas gerentes virou e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Quando eu participei do processo seletivo da Braskem, tem uns 2 anos que ela entrou, ela falou, eu já trabalhei, acho que ela estudou junto com uma pessoa que já faz parte do time, o Daniel. E ela falou que ligou pro Daniel e a pergunta que ela fez foi, Dani, essa diretora, ela tem vida pessoal? Ela trabalha final de semana, o que ela faz? Porque falou que o Daniel deu uma risada, você é a pessoa que tem a vida social mais intensa que eu conheço. Ela falou, então eu vou trabalhar aí. E eu achei, até depois eu levei isso para uma reunião de RH. O que as pessoas olham hoje para ir trabalhar numa empresa? Ela não perguntou a capacidade técnica. A capacidade técnica ela olha no LinkedIn, ela olha conversando, ela olha nas entregas da Braskem. Ela queria saber a qualidade de vida que ela ia ter. Né, e o peso que é uma gerente sênior, assim, uma pessoa super importante na minha equipe. Mas a qualidade de vida é importante. E você ter esse equilíbrio, e isso é natural meu, sempre foi assim. Meus amigos, minha família, né, companheiro, faz muita diferença para mim ter espaço e poder dividir bem a vida. Eu achei isso muito engraçado. Eu falei, como isso gera valor? Então, quais são as características da minha equipe? É uma equipe jovem, né? É uma equipe relativamente jovem, tem poucas pessoas que são mais velhas do que eu, todas com muito brilho no olho no que faz. E é engraçado que eu tenho uma quantidade, acho que 10 ou 12 pessoas que vieram de agências. Então são jovens que só tinham trabalhado em agência até hoje, agência de publicidade,
e resolveram migrar. Tem tido um movimento de migração de agências para o mundo corporativo, e eles são apaixonados pela empresa, e olha que é uma empresa, igual eu falei, né, B2B, que faz químico, que faz plástico, que é um item super questionado pela sociedade, e eles entram, e quando eles entendem o propósito, entendem o compromisso que a empresa tem, a seriedade que é, eles se apaixonam de uma forma que é incrível ver. Então, são jovens extremamente talentosos, super diversos, super abertos, trazem coisas. Eu amo conversar com eles, porque eu aprendo. Tem dia que eu sento, eles ficam sempre no mesão, assim, eu sento lá e falo, gente, me conta o que está acontecendo no mundo, porque eles são a fonte de informação. Então, o equilíbrio entre a experiência, eu já tenho, por exemplo, tem uma da gerência que está comigo, a Laís, que está há mais de 10 anos na Braskem, então você tem ali um equilíbrio de pessoas que já estão há mais tempo. Tem vários cases de pessoas que eram estagiárias e hoje são líderes dentro da minha área. Então tem uma trajetória, tem um estagiário que saiu, acabou de voltar e ser contratado como efetivo. Então a gente tem muita história de longevidade, né, de tempo de casa, com um mix de pessoas que chegaram há menos tempo e com visões bem amplas. Então, essa é uma história muito bonita, porque na verdade existe um grande paralelo, né, entre características pessoais que acabam trazendo para a vida profissional e que acabam fazendo com que a gente se encante pelas pessoas com quem a gente trabalha. A minha leitura é sobre o seu time, as pessoas que eu conheço do seu time, que já lidei ao longo de toda a jornada profissional. Primeiro, são pessoas muito sérias, são pessoas muito comprometidas, sérias, mas eu digo o seguinte, sabem o que querem e não é muito claro aquilo que veio fazer. Quer dizer, parece que cada projeto que entra na Braskem são projetos que realmente vão fazer sentido, faz parte de um elo. Quer dizer, e isso não é uma coisa tão comum da gente encontrar. Tem muita empresa que apoia a realização de eventos, enfim, mas que não constrói, que não leva um pedaço da sua história para ser construída naquele projeto. Tal dia mas fica um pouco mais à sombra da história. A Braskem, eu não vejo isso acontecer. Toda vez que a Braskem entrou em algum projeto, ele entrou para construir. Era um posicionamento de marca entrar naquele mercado, era um posicionamento de... Então, assim, não entra para engrandecer. É uma coisa efetiva, quer dizer, e esse dá para notar isso muito rapidamente, muito facilmente dentro do seu objetivo. Isso para mim é inegociável, né? Isso tudo sai de uma estratégia pré-definida. Então, antes disso a gente tem uma plataforma de marca, né? Nessa plataforma tem muito claro qual é o nosso propósito, nossa missão, o posicionamento da empresa e os 4 pilares. Então, a gente tem 4 pilares bem definidos, que é a questão de sustentabilidade, ser uma empresa humana, ser uma empresa com soluções inovadoras e competitividade responsável. São esses 4 pilares. Então, qualquer ação ou comunicação que a gente fizer tem que estar conectado a um desses 4 pilares. Eu costumo dizer que a empresa é como uma personalidade de uma pessoa, né? Só que a empresa ela é composta por diversas pessoas. Então, se você não definir qual é essa personalidade, qual é o tom de voz da empresa, o que ela acredita, o que ela faz, o que ela entrega, ela fica esquizofrênica em algum momento. Se cada lugar a empresa estabelecer contato com o público, ela estabelecer contato de uma forma diferente, ela falar diferente, ela ter valores diferentes, ela buscar formar uma imagem diferente, ela nunca forma a imagem dela. Então, quando você conhece uma pessoa, a pessoa tem as características, ela fala de um jeito. Tudo bem, ela está numa festa, ela é mais alegre, ela está no local de trabalho, ela é um pouco mais séria. Então, a empresa também tem momentos, né? Então, se eu vou fazer um release financeiro de divulgação de resultado trimestral, é um texto mais sério. Se eu vou fazer uma ação no Rock in Rio, eu tenho uma liberdade de posicionar a marca de uma maneira mais solta, mais leve. Então, óbvio que a empresa também, de acordo com o lugar que ela está, ela se posiciona de forma diferente. Mas ter essa definição do que é a empresa. Então, a gente tem essa plataforma de marca, a gente tem eu estou colocando aqui elementos básicos da nossa estratégia, né? Obviamente, a estratégia é muito mais ampla que isso, mas os elementos básicos, a plataforma, o mapa de stakeholders. Então, a gente tem para cada stakeholder de relação na marca, qual é o papel da Braskem com esse stakeholder, qual é o cenário que ele está inserido e quais são 2 respostas que eu quero construir em todo o contato que esse stakeholder fizer com a marca. Então, todas as vezes que os clientes tiverem contato com a Braskem, eu quero que ele construa duas respostas. Sociedade, mercado financeiro, fornecedores, assim por diante. E isso nos guia. Então, de um e-mail que eu mande, de um e-mail marketing que eu mande para um stakeholder, de um evento que eu faça, de um post que eu faço nas mídias sociais, de uma campanha, eu tenho que estar sempre construindo essas respostas.
E isso define a diretriz de patrocínio, isso define a diretriz de marca, isso define tudo que a gente faz. E por isso que o fato de ser a matriz ajuda, porque as diretrizes saem daqui. Então fica tudo muito bem amarrado. Então quando você fala dessa consistência do meu time ao avaliar um projeto, ao entrar, é porque ele só entra se fizer parte, se ele fizer sentido dentro da construção dessa Braskem, do que a gente quer como marca, né? E do que a gente quer como marca e gera como negócio. E eu acho que um dos pontos que mais mudou ao longo da minha trajetória em relação a patrocínios e eventos antes as pessoas olhavam o patrocínio e o evento como uma oportunidade de marketing, de alavancar a marca só. Eu quero que a minha marca apareça, eu quero que tá na camiseta do principal time de futebol. Então, no meu caso, seria o Palmeiras. Então, assim, tá na camiseta do Palmeiras a marca da empresa. Porém, no caso da Braskem, não faz sentido. Entendeu? Por mais que eu ame o Palmeiras, tem VP lá que amo também. Não faz sentido. É um tiro de canhão. Então, assim, seria muito legal, muito cool, mas não é aí que eu vou construir. Eu vou ter que colocar muito dinheiro para construir uma percepção baixa em relação, porque eu não vou conseguir contar a história que eu preciso contar, eu não vou conseguir entregar para aqueles públicos que eu vou atingir com esse patrocínio o que a empresa realmente faz. Então, essa definição do que a gente quer e de como você faz, você tem que traduzir em qualquer ação. Até assim, a gente não tem um budget tão grande, então a gente tem que ser muito assertivo. Onde a gente coloca o investimento, ele tem que, de fato, trazer retorno para a empresa. De uma certa maneira, acaba que, diante da assertividade das ações que a Braskem faz, enquanto organizador de quem está na outra ponta, por muitas vezes é rico ter a Braskem, por mais que ela não invista com valor cheio, porque a construção da ativação é uma coisa que traz tanto valor e traz tanto fundamento para o congresso da feira que está sendo realizado, que é muito mais legal ter vocês do que não ter vocês. Então, é uma marca que inverte um pouco o princípio das coisas, quer dizer, é uma marca onde a gente entende que a inteligência da participação ela é tão expressiva que isso já justifica uma participação independente do valor. Quer dizer, óbvio que o valor é importante, mas independente do valor que vem, é importante ter vocês. A troca, né? A troca é válida. Vocês vão enriquecer com uma base forte de conteúdo, com uma forte base... A gente é bem provocador, né? Isso. E a gente é bem voltado... A gente é bem voltado para a questão de conteúdo mesmo. Então, assim, não é a marca pela marca, não é o logo pelo logo. Às vezes a gente pede para tirar um pouco, não precisa ter tanto logo, não é isso. Não é a marca por si só. É o que a gente está entregando com essa marca. Então, uma das coisas que a gente fez nos últimos anos, a gente fez até uma migração da nossa plataforma de patrocínios, né? A Braskem, ela nasce em 2002, era uma empresa que estava ali tentando se compor, ficar de pé e mostrar que ela realmente ia vingar, vamos dizer, né? Que ela ia dar certo. Então, ela tinha um posicionamento de marca diferente. Depois, ela veio com esse processo de consolidação, processo de internacionalização. Então, nessa época, a gente falava novas formas de ver o mundo, era a nossa assinatura de marca, ou seja, a gente estava olhando o mundo de outras formas e trazendo novas ambições, e aí, nesse momento, fazia muito sentido os patrocínios serem patrocínios ligados a aumentar o pensamento das pessoas, aumentar a visão sobre o mundo, então patrocínios mais de conteúdo, mais profundos, sejam relacionados à sustentabilidade ou visões de mundo mesmo. Então, naquele momento, fazia todo sentido o posicionamento. E aí, com o avançar do tempo, e principalmente a questão da imagem do plástico, né? A gente tem 7 dimensões de ESG onde a gente tem metas. Dessas 7, a gente tem 3 prioritárias, que é mudanças climáticas, direitos humanos e eliminação de resíduos plásticos. Então, a nossa comunicação é muito focada na materialização das entregas dessas 3 frentes, né? E dentro de eliminação de resíduos plásticos, a gente tem um desafio enorme, a gente tem 3 desafios dentro dessa plataforma, que é tecnologia, ou seja, cada vez mais desenvolver tecnologia para aumentar a reciclagem, para aumentar soluções, que os plásticos sejam mais recicláveis, né, aumentar a autonomia nisso. Circularidade, que os produtos sejam pensados desde o momento zero, que ao ser descartado, ele aumente a reciclabilidade daquele produto. E educação ambiental. E aí, dentro de educação ambiental, falar de consumo consciente e descarte correto, que a gente viu que é onde a área de marketing e comunicação mais poderia contribuir para o negócio da Braskem. Quanto mais eu educo as pessoas, mais plástico pós-consumo não contaminado eu vou ter disponível para desenvolver para fazer a resina. A gente produz uma resina feita de plástico reciclado. Uma das barreiras, o plástico chega muito contaminado. Então, o acesso ao lixo de qualidade é caro.
para você fazer a resina reciclada. A partir do momento que você traz mais educação ambiental para educação de consumo consciente e descarte correto para a sociedade, com o tempo, a longo prazo, você vai ter um lixo mais bem separado, um lixo menos contaminado, você vai produzir mais resina reciclada. Então, a gente viu ali uma oportunidade de ajudar. Como é que eu faço isso? E aí a gente entra no ponto de onde eu enxergo hoje o mundo dos eventos, né, e patrocínios e materialização de marca. Quanto mais proprietário ao negócio, mais verdadeiro é. Isso. Então, não adianta eu fazer um fórum relacionado a uma atividade que eu não tenho atuação nenhuma, né? Que é porque ele está super visível, porque tem a marca, muita gente vai ver minha marca, mas o meu negócio não se conecta com ele em nada. É vulnerável. A partir do momento que você tiver uma crise, alguma coisa, as pessoas vão questionar, olha aí, a marca está ali só fazendo um auê, mas ela não entrega nada. E o que a gente viu? Nessa migração, a gente saiu um pouco desses eventos, a gente entende, a gente ficou 10, 15 anos em eventos de longo prazo, que a gente entregou muita coisa e fazia muito sentido para a empresa, e a gente foi migrando para eventos onde a gente pudesse proporcionar experiência para as pessoas de viver um novo hábito do consumo consciente e do descarte correto. E não através só de uma campanha publicitária, olha, consome direito, descarta correto, porque isso é chato e você não vivencia. Então a gente viu que ao convidar as pessoas para vivenciar, o olhar delas sobre isso pode mudar. Então a gente acabou estudando aonde as pessoas estariam abertas a fazer isso. E a gente viu que em momentos de lazer, as pessoas estão mais abertas a mudanças de hábitos, a experimentar mudanças de hábitos. Então a gente definiu 3, e aí momentos de lazer é infinito, né? Você tem vários lugares que você pode ter momento de lazer. Mas a gente definiu 3 lugares, que são parques, praias e eventos musicais, que são locais onde as pessoas estão em lazer e consumindo e descartando resíduos plásticos. Por isso a gente patrocina hoje o Parque do Ibirapuera, né? Todo o resíduo do parque, toda a coleta seletiva e destinação correta do resíduo do parque é a nossa responsabilidade. Essa ação junto com eles proporcionou que eles atingissem a meta de ser aterro zero em 1 ano e meio antes do que a meta que eles tinham. Então está sendo super legal. E eventos musicais, onde a gente incentiva que ao descartar corretamente o resíduo plástico, as pessoas ganham pontos e ganham de volta brindes feitos de plástico. Então a ideia é, ao descartar corretamente o plástico, ele volta para mim como benefício. Então eu vou criando esse hábito. Se eu descartar corretamente o plástico na minha vida, em algum momento ele vai voltar para mim como benefício, né? E nos últimos 2 eventos grandes, que foi o Detal ano passado e esse último Rock in Rio, a gente já foi com os copos reutilizáveis. Então aí você trata da questão do consumo consciente. Por que eu estou trazendo isso? Quanto mais proprietário o que você está fazendo, então assim, por que a Braskem está lá? Ah, porque o Rock in Rio é super de visibilidade, o Detal, sim, também, porque eu consigo conversar com mais pessoas. Mas porque o resíduo plástico está muito ligado ao meu negócio, eu produzo plástico. Então, eu preciso ajudar a sociedade toda a amadurecer na relação com esse material. Então, em pesquisas que a gente faz, mesmo quando fala, né, toda empresa tem crise, a Braskem tem, né, já passou por várias crises e enfrentamos outras bem complexas. E quando a gente pergunta, né, mediante a isso, você acha que a marca deveria fazer essa ação ou não? A resposta é sim, ela tem que fazer e tem que continuar fazendo, porque está ligado ao negócio dela. Ela tem uma legitimidade nisso. Então, quando você escolhe os eventos ou escolhe os patrocínios legítimos à sua marca, que de fato você entrega alguma coisa, você cria uma blindagem que é inquestionável você estar lá. E isso tem muito mais valor do que você colocar sua marca no evento de grande visibilidade, mas que você não tem nenhuma conexão com o seu negócio. Esse ponto que você traz é super relevante. Tudo nasce da ideologia. Tudo nasce no prático conhecimento de onde você está, para onde você quer chegar. E por incrível que pareça dizer isso, porque parece uma coisa tão óbvia, isso não é a verdade completa do que a gente chega no mercado. Não de forma tão enraizada como é no caso da Braskem. Acho que uma parte do mérito dessa construção eu acho que tem muita relação contigo, dos seus valores, dos seus princípios e tudo mais. Portanto, acho que é super rica essa conversa aqui. Tentando aterrissar um pouco mais no mundo dos eventos associativos, que é um pouco da nossa plataforma.
não são elas que promovem os eventos, os grandes festivais e tudo mais. Quais são os critérios que a Braskem se utiliza? A gente já entendeu agora que Claro. dentro dos eixos temáticos e tudo mais. Mas quais são os critérios internos que vocês se utilizam para determinar qual evento associativo vocês vão participar, especialmente congresso e feira? Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. Tá. Aí, como que a gente se divide lá? Eu sou responsável pela mais de comunicação corporativa, Perfeito. né? E nós temos, dentro das unidades de negócio, os marketings das unidades de negócio, né? De duas grandes. Não, reporta outro vice-presidente, né? Então, as unidades de negócio são as unidades responsáveis pela produção, né? Pelas fábricas e pela venda dos produtos. Então, a gente tem oleolefinas e poliolefinas, né? Os plásticos, e tem vinílicos e especialidades. Dentro dessas vice-presidências, dessas unidades de negócio, a gente também tem uma área de marketing e comunicação que faz market share, cálculo e tal, e a comunicação com o cliente. Então, tudo que é comunicação exclusivamente para cliente é feita pelas áreas de negócio. Quando a comunicação, o evento é para clientes e para os outros stakeholders também, é com a minha equipe, né? Então, quando você fala de feiras, de negócios e eventos, estão mais ligados a essa área de negócio, mas que, obviamente, a gente tem uma interligação e uma aproximação muito grande. Ao longo da minha carreira, eu cuidei muito disso. Então, os critérios são, tanto eventos associativos, né, feiras e eventos, e palestras e congressos e tal, é de acordo com o critério da onde o meu cliente vai estar e a relevância que aquela feira e o evento tem no posicionamento da empresa como um todo. Por que eu estou falando isso? A gente já teve muito mais feiras relativas ao plástico no mundo que a gente participava do que tem hoje. Elas foram, com o tempo, se consolidando, porque o mundo virou global. Claro. Então, antes tinha, né, a principal feira, por exemplo, de plástico é a Feira K, na Alemanha. Não é a maior, mas é a principal. A maior é da China, mas ainda a Feira K, na Alemanha, que acontece a cada 3 anos em Düsseldorf, é a mais forte. É ali que lançam as principais tendências, é ali que se... Então, essa é uma feira inegociável, a gente sempre vai ter que estar lá. E a gente guarda lançamentos para essa feira, né? O ano que vem tem de novo, a gente sempre se posiciona. Então, nessas são super relevantes, o corporativo atua junto, né? Porque a gente tem que definir o posicionamento da Braskem como empresa independente da feira. Por que está lá? Porque os clientes do Brasil também vão. A nossa maior base é no Brasil de clientes, né? Você tem clientes no mundo inteiro, mas a quantidade de clientes maior no Brasil. É um evento que toda a cadeia vai. Os clientes vão para comprar maquinário, eles vão para escutar tendências e tal. Então, você define por si só. Congressos e associações, a gente faz parte de várias associações, porque você tem diversas associações dependendo do tipo de transformação da resina. Então, tem associação relativa à ráfia, tem associação relativa a, por exemplo, saneamento básico, que tem uma ligação muito grande com a gente por conta das tubulações que a gente faz de PVC. Então, essas associações também têm os seus eventos, né, nos quais a gente participa, não só como patrocinador, mas como palestrante. Em eventos associativos, mais do que nunca, o conteúdo porque não faz sentido a Braskem assinar ali na barra de patrocínios e não levar nenhum conhecimento dela. Porque como a gente é o maior produtor de resinas termoplásticas das Américas, se a gente não tiver o conteúdo para levar naquele evento, não faz sentido a gente estar lá. Então, em todos esses segmentos que a gente atua, a gente tem diversos eventos associativos por conta da segmentação que existe do mercado. E é sempre essa troca. Então, quando você fala para mim que a Braskem Star é importante, a gente escuta muito isso, porque eles discutem com a gente a agenda do evento. Quais são os assuntos que vocês acham que tem que ser debatidos? Então, por exemplo, um posicionamento muito forte, um investimento muito grande da Braskem é em biotecnologia. A gente tem o plástico verde, feito de cana-de-açúcar já há 12 anos, e somos o maior produtor de plástico de fonte renovável no mundo, de plástico bio. Acabamos de inaugurar, agora há um mês, em Boston, um novo laboratório de biotecnologia para estudar outras matérias-primas de fonte renovável. A gente já tem, né, várias desenvolvidas, mas ainda outras. E aí em Boston, por estar perto de grandes universidades. Então, quando um evento associativo nos chama para falar do futuro do plástico, ou da cadeia, ou daquele segmento, a gente sempre vai puxar, vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre soluções, discussão de como a gente vai chegar até lá, do objetivo que tem. Então, você ajuda a levar toda aquela cadeia, todo aquele segmento para uma discussão da onde a gente está olhando, para o futuro.
Então, essa troca é muito importante. As entidades associativas, Ana, de maneira geral, elas são berço da ciência, elas são berço da formação profissional de grande parte das pessoas que militam em setores técnicos, como o setor petroquímico, quer dizer, então toda a indústria acaba se fundamentando muito, compõe parte da sua história através das associações. Portanto, aí tem um berço e também uma fonte onde muita gente bebe, né, onde muita gente procura para poder justamente encontrar esse lugar, essa informação. Nessa perspectiva da importância das entidades, a Braskem é uma empresa que entende e aposta ela deseja que seus executivos participem ativamente das associações, ela estimula que as pessoas estejam por perto, porque a formação da ciência, que no momento em que você se torna palestrante de um evento, quanto mais afinado tiver o discurso entre a empresa, dentro daquela tribo, melhor vai ser. Quer dizer, e essa tribo tem capacidade de dizer qual é o discurso que vai acabar sendo pertinente. Quer dizer, a formação no mercado também se baseia um pouco na ciência, a ciência se baseia um pouco no mercado, e essa história toda acaba se criando de uma maneira muito mais legítima quando essa união acontece. Ela não só estimula, como ela regula essa participação. Então, é assim, a gente tem uma coisa na Braskem que são os líderes de pacote, que a gente fala. Então, eu sou líder de pacote do marketing de comunicação. Então, qualquer área que for investir dinheiro em marketing de comunicação precisa ter um alinhamento comigo, para eu saber aonde a Braskem está fazendo marketing de comunicação, porque outras áreas também podem fazer, né? A área de RH faz para um determinado treinamento, a área de desenvolvimento sustentável, assim por diante. E aí você tem, por exemplo, todas as associações estão sob o guarda-chuva de uma direção, da diretora de Relações Institucionais. Ela avalia, e a gente tem um sistema que para você fazer parte daquela associação, para a Braskem ser contribuinte daquela associação, a gente tem que ter um representante da Braskem lá dentro ativo. Legal. Então, por exemplo, eu sou conselheira da ABEG, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Então, a Braskem é contribuinte da ABEG, eu sou conselheira, e eu tenho que todo ano prestar contas na Braskem, no sistema lá, colocar todas as atas que eu participei das decisões tomadas. Ou seja, é uma participação efetiva. Eu não posso ser conselheira e nunca aparecer e não fazer nada. E qual é a contribuição que aquela associação está dando para a Braskem? A gente fez um saneamento, antes a gente tinha uma participação imensa num monte de associação há alguns anos. A gente fez um saneamento grande e entendeu quais são as associações que realmente fazem sentido para o negócio da Braskem e quais a Braskem de fato pode contribuir. Então a gente tem algumas associações ali nos quais os executivos da Braskem são os presidentes das associações. Eles participam de forma muito ativa. Por exemplo, a principal do nosso setor é a Biquim, né? Nós somos super fortes lá dentro da Biquim, temos uma participação ativa. No comitê de comunicação da Biquim tem pessoas do meu time, eu já fui coordenadora desse comitê lá atrás e hoje tem pessoas do meu time nele, e aí as mais diversas associações, mas desde que a Braskem tem uma participação ativa e uma troca, né, de conhecimento da associação para a Braskem e vice-versa. Nessa formatação dos eventos, acho que aí vou tentar dividir aqui em 3 categorias. Os eventos associativos que vocês patrocinam, os eventos que vocês promovem, portanto, vocês promovem uma série de eventos, um conjunto de eventos, e vocês, e aí tem o evento um pouco mais de massa, que são os grandes festivais. Quer dizer, como é que você enxerga a diferença que eles têm na formação da composição da marca da Braskem quando ela participa? E, acima de tudo, se você tivesse que dizer para a gente qual é a principal contrapartida que a Braskem espera, mediante o investimento que faz, em cada um desses perfis de evento, seria interessante a gente poder entender. Primeiro, eu sei. Tentando quebrar aqui, assim, o objetivo é quebrar uma casca de fazer com que quem está do outro lado, que é uma entidade associativa, entenda o que as grandes empresas procuram. Perfeito. E, portanto, para tentar fazer com que melhore a abordagem, para que você possa ter projetos melhores da tua mão, para dificultar um pouco mais a tua decisão. Não ser uma coisa esse é o objetivo da pergunta. Essa é uma boa dificuldade de ter quando você tem bons projetos, né? Então, primeiro, são complementares. Né? Então, os associativos, para mim, eles são uma função quase que não regulatória, mas uma função de composição de como aquele setor, aquele segmento atua, das melhores práticas, das trocas de ideia, ou até de uma proteção desse segmento e da perpetuidade dele, né? Então, por exemplo, vou falar um pouco do que eu faço parte da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Então, ali a gente discute os principais avanços da comunicação, como que as empresas podem se posicionar. A gente discute muito, por exemplo, fake news. Como que a gente faz com que essas fake news não contaminem, não prejudiquem a sociedade, não contaminem e prejudiquem empresas?
Como é que a gente gera mais esforços para ter uma comunicação não agressiva, por exemplo? Como é que a gente faz gestão de crise? Como é que a gente apoia as empresas em gestão de crise na comunicação? Então, você tem uma associação onde você troca informações, a associação apoia as empresas apoiam a associação. Então, ao vender projetos, quando a BEG apresenta projetos para ser vendido, tem que ser projetos que conectem e que entreguem para a Braskem nessa jornada de comunicação que a empresa tem e na jornada da maturidade da sociedade perante aquela associação. Então, você tem ali coisas mais específicas, tem a FIPOL, que é de fibra e tal, que a Braskem faz parte, tem inúmeras. Mas como é que a gente, a própria Biquim, que é mais ampla em química, né? A gente discute leis ali, você discute como é que está a regulamentação do setor e do mercado para fazer. E aí você chega à conclusão, por exemplo, que o esforço que as empresas fazem para falar da imagem do plástico talvez não é suficiente, mas a Biquim, como uma força que representa todas as empresas, ela pode ter uma atuação ainda mais forte. Então, como é que ela apresenta projetos para essas associadas que falem, olha, juntos a gente vai conseguir posicionar muito mais o nosso produto, o nosso desafio perante os stakeholders do que cada empresa fazer individualmente. Então, as associações, quando trazem projetos que beneficiam o setor como um todo e não apenas a empresa, e que mostra que nessa jornada ela faz diferença, e se a empresa olhar e falar assim, pô, se eu for fazer isso sozinho, eu vou ter muito mais dificuldade do que a associação já ganhou. Exatamente. Então, mostrar a força do setor, né? Como é que ele traz. Agora, não ficar preso a antigos modelos. O que eu vejo muitas associações assim, tem modelos que deram certo lá atrás e que eles continuam repetindo o mesmo modelo. A cota ouro, a cota prata, a cota bronze. Talvez. Exatamente, não necessariamente é mais isso. Ou não terminologia, o que ele pretende, exatamente, o que ele pretende entregar. É a logomarca maior, em destaque. Que assim, todo ano tem esse evento celebrativo dessa associação. Todo ano vão os mesmos palestrantes, falam as mesmas coisas, e dali não saem propostas, não saem discussões. Vale a pena eu estar nesse evento todo ano? Não é melhor, em vez de fazer esse evento, que é apenas celebrativo, eu fazer coisas de entregas de fato, eu buscar discussões, eu buscar temas ou projetos que realmente impactam e mudam o setor? Então, assim, eu vejo uma evolução grande, várias associações ao longo do tempo, né, evoluíram e mudaram, mas eu ainda acho que tem espaço para essa maturidade, né, para esse olhar mais conectado ao negócio e ao desafio. Todo setor tem seu desafio. O mundo muda constantemente e a gente tem, da mesma forma que eu falei que a gente olhou para uma plataforma de patrocínio na Braskem que funcionou durante muito tempo e que de repente não funcionava mais porque o cenário mudou, a empresa mudou e eu tive que reavaliar essa plataforma, as associações têm que fazer isso constantemente. Qual é o desafio do setor? Né? Para onde eles estão indo? E escutar as empresas, principalmente as principais empresas que geram aquilo. Não dá para escutar todo mundo sempre, mas se você pega ali as 6 empresas que mais lideram aquele setor e escutam o que elas precisam, você tem ouro na mão para entregar o projeto. Assim, primeiro, patrocínio e evento, antigamente era quase uma imposição de contrapartidas pouco negociáveis. Uhum. Hoje em dia, a construção de qualquer evento deveria partir do pressuposto que vai se ouvir muito antes de começar a conceder. É impossível admitir que no mundo de hoje, 5 pessoas, 10 pessoas de uma comissão científica determinem a grade de programação de um evento associativo, porque democraticamente falando, isso não é capaz de acontecer. Quer dizer, milhares de pessoas vão assistir um negócio desenhado por 10 pessoas. Não. Se as entidades forem cada vez mais excelentes curadores, excelentes moderadores, excelentes ouvidos para poder perceber o que não só o meio acadêmico se interessa, mas também como as entidades, as empresas também se interessam, como os governos também se interessam, mas ela puder ouvir nessa etapa, mais assertivo para conseguir o projeto que ela faz, mais conectada com os temas que cada um gostaria de reverberar dentro do projeto. Acho que aqui fica uma entrega importante para as entidades associativas que buscam prospectar. Prospectar não significa mais pedir dinheiro. Pedir dinheiro tem 5 mil pessoas fazendo uma coisa, quer dizer, a razão que vai fazer uma empresa grande participar, quando ela tem boas políticas de prática de patrocínio, é como é que foi co-construído essa história. E não é uma etapa, você não consegue agregar uma marca somente lá perto da entrega, quer dizer, é quase desde a concepção. Quando você concebe o evento, chamando as marcas para poderem contribuir contigo, desde essa etapa da formatação do projeto,
é o momento que você, primeiro, já determinou para quem que você vai falar. E quando você claramente fala para um grupo determinado de pessoas, você é detentor da informação e, portanto, você é capaz de responder melhor sobre o público que você espera, o que te dá muito mais empoderamento para poder falar com as marcas e, olha, venha para cá porque essa comunidade vai estar presente, porque o evento vai ser desenhado para ela. Aquela ambição antiga de associações de fazer tudo para todos, isso em algum momento vai ter que ser revisitado. Eventos grandes ou eventos maiores ou menores, talvez seja uma discussão muito menos relevante, de que os eventos são montados para responder uma pergunta específica, um público específico. Obviamente, o Congresso Brasileiro, as grandes feiras, ela tem a sua relevância na construção do saber. Mas quanto mais as perguntas forem feitas para um grupo maior, para se encontrar as respostas de uma forma maior, talvez as marcas se conectem com esses projetos de maneira muito mais anterior, fazendo com que a etapa do patrocínio não seja puramente uma visibilidade de marca dentro da realização do evento. E sim que se aproveite o período pré-evento, ou durante o evento, e assim também como se cria alguma coisa para o pós-evento. Eu acho um grande desperdício de energia que se faz é que todo promotor de evento associativo acaba pensando muito no evento, na etapa pré e durante. Ele esgota o orçamento dele na etapa pré e durante, mas após, que é justamente a etapa mais importante, onde ele pode reverberar tudo aquilo que foi discutido, ele basicamente esquece. E aí não tem orçamento para poder fazer. Então, assim, se engaja uma comunidade, se gasta muita grana para poder engajar uma comunidade, chega no momento ápice da realização do evento, no day after da realização do evento, está todo mundo saturado, cansado, essa mobilização e engajamento vem a zero, ou a muito perto do zero, e aí depois de 6 meses ela começa a tentar reengajar as pessoas. Muito melhor para as marcas seria se essa comunidade permanecesse ativa ao longo do tempo, e que eventos fossem ciclos. Que era um pouco do prenúncio do que a pandemia dizia, né? Porque a pandemia, quando veio para desconstruir um pouco do modelo anterior, para reconstruir o novo, mas durante a pandemia a gente falava muito sobre isso. No futuro, os eventos vão acabar sendo digital, sendo híbridos, na composição do físico com digital, mas que o digital seria muito aproveitado para essa etapa pós-evento. E pouco a gente vê a respeito disso. Ainda pouco. Exatamente. Muito pouco. Esses ciclos continuam sendo ciclos curtos. É ali, entrega, o evento acabou. E é o contrário, né? O que você distrai. E a gente tem feito. Geralmente, quando tem dentro da composição do evento um canal de mídia junto, e isso tem feito bastante sentido, né? Você tem uma entrega depois, porque daí você pode tirar todas as discussões. A gente fez bastante isso, assim, todas as discussões foram feitas ali, viram branded content que você publica no jornal. Né, você dá uma entrega ou faz um caderno especial, publica no jornal, então você entrega para o público todas as discussões que teve ali. Você deixa um legado, você causa ali um movimento para além das paredes da onde aconteceu o evento, né? Ou do que as pessoas estavam assistindo virtualmente. Mas a entrega, a materialização da conclusão dos debates é super importante. E tem inúmeras maneiras de fazer isso. Você pode fazer um vídeo, você pode fazer um podcast, você pode fazer a entrega no jornal e com metas, né? Você colocar ali o que foi discutido, o que pode ser feito, né? Sempre tem missões feitas. Mas uma coisa que eu acho importante que é assim, as pessoas precisam deixar de ser preguiçosas. Isso. Tá? Tanto associativas quanto proponentes de patrocínio. Então, você tem proponente de patrocínio incentivado ou patrocínio de verba direta e tal. Você tem que estudar a empresa, estudar o setor. Então, assim, por exemplo, na Braskem, se você entrar no site da Braskem, você tem lá a nossa diretriz de patrocínio, tá lá pública. Primeiro, você tem tudo que a empresa faz, o que ela acredita, a nossa estratégia está ali, aonde ela está investindo, o que é relevante para ela, o histórico, e tem a diretriz de patrocínio, o que é valor para a gente, aonde a gente está investindo. Então, se uma pessoa tiver o tempo de entrar no site, estudar o que é a empresa, o que ela está fazendo, olhar o histórico e ler a diretriz, ela vai saber os projetos que fazem sentido ou não para aquela empresa. E ela não vai perder o tempo de... Então, assim, se eu tenho um projeto que faz sentido, eu vou batalhar muito, porque... Pra você ter uma ideia, no nosso caso em patrocínio, a gente tem uma ferramenta que chama Sponsório, que a pessoa lá no nosso site preenche a ferramenta, e essa ferramenta já nos dá uma nota de corte, então ela já faz uma pré-seleção. Então, se o seu projeto, ele tem aderência, ele tem fit com aquela empresa, ele vai vir com uma nota super alta, ele vai ser avaliado. Agora, você vai perder energia se você pegar o seu projeto e disparar para todo mundo. É igual quando a pessoa está procurando emprego, pega o currículo e manda para todo mundo. Você não se encaixa em qualquer lugar. Exatamente. Acho que esse ponto que você traz é muito importante, porque acho que quando a gente pensa nos eventos não médicos, o médico raramente vai atrás de vocês.
mas qualquer outro setor não médico, a Braskem é um potencial candidato a um patrocínio. E as pessoas submetem projetos dos mais esdrúxulos, imagino eu, quer dizer, que não fazem o menor sentido porque nunca estudaram. Não, e eu já escutei tanto absurdo ali, eu já escutei assim, não, esse projeto é a cara da Braskem, não tem nada a ver com a empresa. E aí eu falo, não, mas esse investimento é muito relevante. Eu falo, mas o que é 1 milhão para a Braskem? Pô, é muito dinheiro. E não é a questão de ser o dinheiro. Pode ser 10 mil, 15 ou 20. Faz sentido ou não faz investir naquilo? Então, esta abordagem, ou assim, quer me matar, eu falo assim, você tem lei Rouanet disponível? Não é questão de eu ter lei Rouanet disponível. Se eu tiver Rouanet ou incentivada disponível, eu vou colocar nos projetos que fazem sentido na marca. Se não fizer sentido, eu não vou usar. Então, não é assim, se você tiver, põe aqui no meu projeto. Não, isso não existe. Então, esta abordagem é uma abordagem antiga e que hoje pega muito mal. Então, assim, ou você vai para uma empresa levar um projeto que tenha fit de fato com aquela empresa e a empresa vai discutir e aí sim estabelece uma troca legal, porque óbvio que a empresa precisa de associações, os eventos associativos são super relevantes, só através deles que essa ligação entre empresa e setor se estabelece e novas discussões podem ser estabelecidas, novas regras, então são extremamente relevantes, mas não pode ser preguiçoso, não pode ter modelo antigo e não pode estudar o mercado. Então, tem que estudar as empresas, tem que estudar o mercado. E aí, você não pode ter prateleira assim, eu tenho um projeto de prateleira, one size fits all. Não, não vai, não existe mais isso. Ele tem que ser personalizado, ele tem que entregar, de fato, o propósito que aquela empresa tem. Outra pergunta, Ana. Quando a Braskem vai contratar uma agência, porque aqui boa parte do público também é formado por agências, empresas organizadoras, tudo mais. Quando você vai procurar uma agência que trabalha para ti na construção do teu evento proprietário, daquele evento que você realiza, quais são as 3 principais características que você espera dessa agência? Planejamento, diligência na definição do budget, da alocação da verba, no que é prioritário alocar ou não, e atendimento, transparência. Porque assim, a única certeza que a gente tem em eventos é que as coisas vão dar errado, ponto. Evento é eventualidades. Então assim, o evento ele tem 1.500 itens. Se um der errado, o evento está comprometido. Isso é fato. Então, lidar com a diversidade no evento, com a transparência, é fundamental. Se você não tiver uma relação de confiança com a sua agência de eventos, o evento não vai dar certo. Porque problemas vão acontecer, é certeza. Não dá para controlar tudo, são muitas variáveis, são muitos detalhes. Então, se a agência ela se antecipa, ela abre o jogo com você e fala, a gente planejou isso, não deu certo, por isso, tenho aqui 3 opções. Ou a gente vai para esse caminho, a gente vai por esse, o prazo é esse, o custo é esse, o que você quer fazer? Pronto. Não me deixa chegar na última hora e falar, eu não quis te incomodar, então, mas aí não deu e tal, e agora vai custar X a mais. Não. Então, assim, essa diligência, essa transparência do atendimento, então, planejamento, alocação correta de valores, porque assim, nossa, mas esse paisagismo vai ficar lindo, consome 20% da verba do evento. Não vou colocar 20% da verba do evento no paisagismo. Eu vou colocar na estrutura de som, de projeção, que não pode falhar. Eu vou colocar no gerador, que não pode faltar energia. Então, você tem que ter a base do evento bem estabelecida, que ele vai acontecer. E depois você faz a perfumaria. Esse lance da sustentabilidade, veja, quando a gente fala de alguns serviços agregados ao setor de eventos, são algumas coisas muito descartáveis. Aí vem o risco, né, das pessoas perceberem valor numa coisa linda que eles olham, mas sabem que depois tudo virá lixo. Quer dizer, vocês trabalham tão forte a pauta da sustentabilidade acaba sendo um critério que vocês acabam sendo muito julgados, muito avaliados. Todo cuidado também é pouco a respeito disso. A gente faz certeza, faz parte do contrato, né, de que como vai ser produzido e como vai ser descartado, né? Se ele vai ser, parte dele vai ser reutilizado, a destinação correta das lonas, da madeira, do piso, do que ele vai fazer com todo. E a questão trabalhista, né? A equipe contratada para operar o evento, ela está dentro de todas as questões trabalhistas corretas, tem os turnos corretos, as pessoas estão descansando, estão se alimentando. Então, muitas vezes a gente tem um custo maior por equipes, mas a gente não deixa os turnos serem maiores do que a legislação. Bom, passou o tempo que a saúde da relação era uma relação que a luta era entre o organizador e o patrocinador ou o promotor, machucando a cadeia produtiva. Essa história já acabou, né? Quer dizer, não, e até porque, assim,
de novo, tem que ser coerente com a empresa. Isso. Se nós somos uma empresa que temos regras rígidas de segurança é um valor inegociável para a Braskem. Então, por exemplo, toda montagem de evento, principalmente evento em lugar público, vai uma pessoa da área de SSMA da Braskem, de Segurança e Saúde, para validar se o evento está sendo montado nas condições certas e se ele pode operar ou não. Essa pessoa tem o direito de falar para mim, não está. Ele não está usando os EPIs corretos, ele não está. Tem risco da estrutura, tem risco da acessibilidade. Então, a gente tem uma validação interna dos eventos que a gente está fazendo. Isso é inegociável. Então, uma agência que não olha para isso, ou que tenta minimizar, ou não. Está totalmente fora do mercado. Porque ela não representa a empresa. Como é que eu vou? Na hora que eu vou expor a minha marca ao consumidor final, ela não representar os meus valores, do que eu tenho dentro de casa. Eu acho que assim, pode ser mais caro. Mas quando você tem valores que são inegociáveis, o ponto de partida fica muito mais claro, fica muito mais certo, fica muito mais tranquilo. Não tem dúvida. E você não volta para trás, você não fica eternamente retroagindo, você sempre avançando. Te permite avançar quando você tem uma base sólida, bem fundamentada. Pode ser mais caro, não ser. E essa era a conversa que eu também tive com o Gaetano no podcast anterior. Era muito sobre isso, quer dizer, beleza, até uma agência ela tem princípios claros com relação à forma que ela trata o cliente, mas também que ela vai permitir que o cliente trate seu fornecedor, faz toda a diferença, porque ela já esgotou a questão operacional da entrega daquilo que é um serviço que, de uma certa maneira, deveria ser comoditizado, e ela já começa a entrar com valores, e esses valores também são intransponíveis dentro de uma agência que tem seriedade naquilo que faz. E dizer não, ou dizer sim com condições, para não ter que dizer não, mas colocar as condições reais das coisas, pode te colocar num caminho muito mais seguro sendo da tua empresa, porque você diz ao mercado para que claramente você vive, ao que você deve responder aqui. Ana, a gente vive um momento de uma mudança muito grande, e são mudanças de comportamento de sociedade, como um todo. Primeiro, tudo é muito rápido. Volátil. Arrasta para o lado, arrasta para cima, bloqueia aqui, fecha ali, cancela aqui. A tolerância, a paciência baixou das pessoas. E a construção da história de uma empresa é uma história de cauda longa. Quer dizer, isso não é uma foto, isso é um vídeo. Quer dizer, isso é uma história que ela é longa, ela é contada ao longo do tempo, ela se modifica ao longo do tempo. Uma linda música, onde vai ter a parte do refrão, vai ter introdução, onde vai ter milhões de etapas que constroem essa história toda. O sonho imediato prevalece, o imediatismo, essa vontade rápida das coisas mudarem e tudo mais. Você está ao longo do tempo da Braskem. Como é que é possível continuar a sonhar? O que você faz para continuar a sonhar? E manter a tua vida tão fiel ao princípio que você escolheu lá atrás. E para mim quase que me remonta uma história de Uberaba, assim, sabe? É quase como um casamento. As histórias no final do dia, quando a gente tem fé, seja a fé que a gente tiver, a gente entende que o final, que a história só chega no final no momento oportuno, no momento certo. Essa tua história parece um casamento perfeito, assim, sabe? Essa uma hora que a gente está conversando sobre isso aqui, parece que uma coisa acaba se encaixando na outra de maneira... E a construção de uma história fica mais bonita quando existe uma fidelidade tão grande como a tua e a volatilidade acaba diminuindo, que faz com que as equipes também fiquem muito mais seguras, porque se a diretora está lá tanto tempo, significa que os valores da marca acabam sendo contínuos. Quer dizer, como continuar a sonhar depois de tanto tempo? Porque no mundo associativo, as pessoas acabam passando, diretorias passam pelas entidades, vão para conselhos consultivos, onde pouco atuam. As pessoas que trabalham nas entidades associativas, algumas ficam por muito tempo, mas que também precisam continuar a sonhar, a inventando os sonhos delas próprias. Como é esse novo sonho é desenhado dentro de você? São ciclos mais curtos, né? Primeiro assim, Rodrigo, casamento perfeito não existe. Eu sempre brinco em todos os sentidos. Eu sempre brinco com a minha equipe quando eles me perguntam, que às vezes eu acho que eles me acham um dinossauro, né? De tanto tempo que eles são muito mais jovens e tal. Eu casei com a Braskem várias vezes, né? Porque, obviamente, ao longo da trajetória, né, eu tive convites para sair, tive dúvidas, tive questões, momentos, né, mais desafiados lá dentro, momento menos desafiado e tal. E todas as vezes que eu parei para pensar, analisar uma proposta, né, ou uma mudança,
eu optei por continuar, por acreditar, por estar feliz e por entender o quanto a empresa tem uma troca justa comigo. O quanto a Braskem me proporciona desenvolver profissionalmente, em todos os sentidos. Não só pelos projetos desafiadores que ela me dá, por todos os treinamentos que eu já tive. Eu já fiz treinamentos em vários lugares do mundo, eu já tive a oportunidade de participar de coisas incríveis, que eu não teria se eu não estivesse trabalhando numa empresa como essa. Então, a gente lançou uma vez o plástico verde para imprimir no espaço. Eu fui para o Cabo Canaveral ver o lançamento do foguete junto com o astronauta. Então, assim, a primeira manufatura do Homem Fora da Terra foi feita com um projeto que eu estava participando. Isso é incrível, entendeu? Isso é priceless, assim. Quando eu poderia viver uma coisa dessa tão rica, profissionalmente e pessoalmente, se não fosse na Braskem? Então, ela acredita, a Braskem dá espaço para você sonhar longo. Esse projeto é um projeto que começou com a ideia do estagiário, e a gente foi parar na NASA. Então, literalmente, né? Eu brincava, um projeto do outro mundo, porque é literalmente do outro mundo. E deu certo, e a empresa acredita, e ela deixa você ir. Então, para boas ideias, a gente sempre tem muito espaço lá, e isso brilha meu olho. E eu acho que é isso daquela menina de 13 anos de Uberaba que queria conhecer o mundo. Então, essa oportunidade de ser uma empresa global e que acredita nos grandes poderes, de dar espaço para a gente crescer, é fundamental. Então, por isso que eu falo que é uma troca justa. Eu me dedico muito há muitos anos, sou extremamente dedicada, mas a empresa me dá de volta também oportunidades de crescimento. O fato de ter a área de marketing e comunicação junto, e eu converso muito isso com a minha equipe, e eles entendem, percebem isso. Quem atua hoje na equipe de marketing e comunicação da Braskem tem um olhar 360 de tudo. Então, se um dia eu sair dali, ele pode ser um executivo de área de comunicação, mas de qualquer empresa. Porque ela olha imprensa, ela olha comunicação interna, olha potencial de patrocínio, publicidade, mídias sociais, branding, é tudo dentro de uma mesma área. Então, você pega um projeto, você tem um olhar 360 dele. É incrível, com o potencial de reverberação global. Maravilhoso. Então, é assim, isso só... E aí você me perguntou, o que faz o time ter isso? Esse olhar que o time tem. E a gente tem muita oportunidade, por exemplo, uma das pessoas que está no time de comunicação da Europa hoje era aqui do Brasil, foi para lá. O ano passado, uma menina da minha equipe foi fazer um short assignment nos Estados Unidos e foi super bem, performou super bem a Gabi e foi localizada, foi convidada para ficar nos Estados Unidos. Então, e a gente tem essas trocas constantes de países. E isso também traz, né, para os jovens, oportunidade de eu talvez morar fora ou durante um período de tempo, ou durante muito tempo. Tudo isso faz um ambiente com que esses casamentos sejam revitalizados ao longo do tempo. Quando a gente está chegando pertinho do fim desse bate-papo, queria te fazer as duas últimas perguntas. A primeira delas é a seguinte: dentro dessa caminhada toda, qual foi o momento em que você estava na entrega de um projeto, em que uma lágrima escorreu no teu olho e você disse, é isso, sincero. É sobre isso. Olha, tiveram alguns muito significativos. Quando a Braskem tem dois, eu vou citar, tá? Quando a Braskem fez 10 anos, e aí até eu revivi muito essa história essa semana, porque na época a agência que atendia a Braskem era a W Brasil. Na verdade, eu acho que já era Macan, já tinha virado W Macan, era W Brasil. E o Washington, que foi quem criou essa campanha, o Washington Oliveto, que era uma campanha que se chamava É Impossível Ser Feliz Sozinho, usando a música Wave do Tom Jobim. Isso foi em 2012. A Braskem tinha internacionalizado, né? Tinha comprado as primeiras fábricas nos Estados Unidos e tinha acabado de fazer a grande consolidação, que foi a compra da Quatro, né, uma das agências da empresa até que eu vi. Então, ela tinha virado uma grande empresa, né, o único produtor de alguns materiais no Brasil. Então, existia ali os clientes olhando como o único produtor, os funcionários, né, que a gente chama de integrantes dentro da empresa, preocupados com essas fusões, com essa consolidação. E a mensagem que a gente queria passar é impossível ser feliz sozinho. A gente está junto, é uma cadeia toda. A Braskem só vai existir se todos estiverem juntos. E o Washington veio com essa ideia incrível e a gente lançou uma campanha interna convidando os integrantes do mundo inteiro a participar da gravação desse comercial que era Cantando a Música. Então, os do Brasil tinham que mandar uma gravação cantando Wave e dos outros países podiam cantar o que quisessem, né, qualquer música. A gente escolheu, a gente trouxe integrantes do mundo inteiro e fizemos a gravação do comercial em Brotas, num dia lindo, assim, no amanhecer, cantando a música Wave.
até hoje eu escuto essa música e me emociona. Virou um mar. Então, no dia da gravação, olhando assim, o que a gente construiu, o que representava aquela mensagem, e vendo ali integrantes do mundo inteiro, os depoimentos, até hoje as pessoas me encontram e falam, nossa, nunca mais vai ter uma campanha como aquela. Então, ali foi uma campanha super simbólica. Eu lembro da emoção do dia da materialização. E esse projeto com a NASA, com certeza, que foi, né, tá lá no Cabo Canaveral e ver o lançamento do foguete, saber que o nosso material estava indo lá, e depois quando a astronauta imprimiu o primeiro material e ela falou a primeira manufatura do homem da Terra, e era uma astronauta mulher, a gente materializar isso, de fato ajudar a humanidade a dar passos em relação à exploração espacial, para mim foram os dois, um muito emocional, um muito ligado como as pessoas estavam relacionando com a marca e um outro de inovação e tecnologia. Que legal. Sensacional. Para finalizar, o que a Ana Laura de 13 anos diria para a atual e o que a Ana Laura de hoje diria para aquela Ana Laura de 13 anos que teve aquela conversa com o pai? A de 13 eu falaria para a de 13, briga mais com seu pai para você fazer faculdade de São Paulo. Insiste mais com ele. Assim, eu acho que o que acontece tem que acontecer, mas se eu tivesse feito a faculdade aqui, eu acredito, eu teria começado a fazer estágio já mais cedo, talvez eu pudesse ter acelerado um pouco mais a minha carreira, né? Quando eu vim já formada para cá, eu nunca tinha trabalhado, então eu fui estudar na SPM, todo mundo já era gerente de alguma coisa, eu não tinha nem emprego ainda. Então, eu acho que talvez eu tivesse acelerado mais e eu teria ganhado mais 4 anos em São Paulo, que eu amo. Então, assim, 4 anos a mais aqui já teria sido fantástico. Então, eu falaria para ela, insiste um pouco mais. Eu acho que se eu tivesse briga um pouco mais, tal, não sei se eu teria conseguido. Né? E a de hoje falaria para 18, para de 13, né? Ela falou, não é que deu certo? Não é que aquele seu sonho deu certo, né? Talvez eu acho que tenha dado até mais certo do que eu podia sonhar. Que legal. Então, primeiro, lindo. Obrigado pelo bate-papo. Acho que essa conversa enriquece muito essa plataforma de Eventos Associativos, que tem justamente pelo objetivo mostrar para as pessoas que trabalham nesse mercado de comunicação, marketing e eventos, que podem vir para cá, que isso aqui é um lugar seguro, que existe, que a gente pretende fazer formação de mão de obra, para que a gente possa contratar mais fácil, para que a gente possa se deparar com pessoas mais preparadas, e toda vez que uma executiva como você cede seu tempo para poder fazer a construção dessa turma aqui, já é um ato de grande generosidade. Aqui a gente pode falar um pouco sobre liderança, rapidamente sobre sustentabilidade, transição de modelo, consequências, e uma conversa muito rica. Rica porque a pessoa que está por trás desse microfone, ela, além da empresa que ela representa, ela reúne características que são ímpares. E essa admiração que eu tenho por você, eu tenho certeza que todo mundo que te conhece pensa de maneira muito parecida com aquela frase introdutória que fiz para você. É impressionante como você é presente. Né? Você não é uma pessoa que, sabe, você está conversando comigo, você não está... A gente não nota que você está em outro lugar, sabe? A gente tem uma chance de se encontrar. Na vida você não está em outro lugar. Sabe? Você é uma pessoa que, apesar de uma agenda corrida intensa, você está presente, você está com a gente. Você está conversando com a gente, sabe? Você está vivendo aquele momento, sabe? E é lindo ver essa capacidade de sonhar lá de trás se tangibilizando uma história com tanto sucesso, com tanto êxito profissional, com uma construção de uma vida tão linda como a... Para mim, quanto curador dessa plataforma, é um motivo de muito orgulho e muita honra ter você conosco. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar um grande grupo de pessoas que querem entender mais sobre a Braskem no mercado de eventos associativos, mas muito mais do que isso. Fica muito claro que para você se transformar em alguém que seja um bom profissional, você tem que ter aspirações muito claras desde o começo. Se permitir, sim, sair da rota, mas tentar traçar planos com os quais parte sejam inegociáveis. Quando você tem uma rota na sua cabeça e você ficar negociando, você pode começar a entrar na tua vida num zigue-zague tremendo. Esse zigue-zague já não é mais o espaço para esse mundo presente. Quer dizer, então, há momento para isso. No evento, a gente está na fase da ideia, é possível você fazer um zigue-zague. Mas quando você entrar na etapa de planejamento e execução, você não pode fazer mais zigue-zague, já não dá mais tempo. Você vai ser atropelado por ele. Quer dizer, então, primeiro, assim, de coração, obrigado. Eu tenho certeza que esse vai ser um podcast que vai ser muito visto pelas pessoas, mas, acima de tudo, um conteúdo muito rico e muito verdadeiro, muito autêntico. Essa autenticidade que você traz na tua vida pessoal, profissional, chama atenção e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo o bate-papo e me sinto super à vontade.
realmente é um depoimento da minha vida e carreira da forma que eu sou, assim, e é essa transparência que eu converso aqui com você com o microfone ou sem o microfone. Então, espero realmente ter contribuído, trazido um pouquinho do olhar de quem está do lado de empresa e que as associações consigam enxergar isso e ter projetos incríveis. Fica aqui o convite, então, pela reinvenção do setor do mercado de eventos associativos, para que a gente possa sempre entender a importância da gente redesenhar projetos, reconstruir projetos, e que tudo aquilo que a gente já fez um dia pode ser redesenhado, pode ser melhorado, pode ser refeito de uma maneira mais ampla, que as entidades sejam lugares de bons ouvidos, onde as pessoas consigam sacar tudo aquilo que tem de interesse entre todas as partes que você precisa para que o evento seja realizado dessa magnitude que é esperada, e que tudo isso se tangibilize na entrega de um evento, que todas as vozes sejam ouvidas, sem julgamentos, onde todo mundo coloca a sua opinião em cima da mesa, de maneira imparcial, e que as divergências se transformem em convergências. Que afinal de contas é para que isso nós estamos aqui nesse mundo. Ana, obrigado por mais pela participação aqui no podcast. E assim a gente finaliza esse podcast da plataforma Eventos Associativos. Eu espero te ver em breve. Obrigado, viu? Ana, obrigado. Obrigada.